Ah. Som. Alô. Ficou bem torto aí, mas... Ok, Bruno? Bom, boa tarde. Estamos aqui na FELIP, agradecendo a presença de todos vocês. Vamos iniciar nossa primeira mesa de troca de ideias, convidando o mediador, professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro. Por favor, tome assento aqui, por gentileza. Convidar também a escritora e editora Nilza Jordem, por favor. E vamos começar com os dois escritores, porque estamos aguardando o Orlando, que ainda não chegou, e o Alan também. Mas como a nossa agenda tem que privilegiar quem já está aqui, e vamos fazer isso sempre, eu convido a todos a participarem, a se ajustarem aqui, para que possamos dar início. Então, para sua saudação e abertura, professor Francisco Aurélio. Gente, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui. Vamos aí com o nosso parte aqui, nossa apresentação. Muitas, né, Messi? Eu já estava com saudade desse momento. Desde os anos 80, quando a feira era na Praça Costa Pereira. Então a gente sempre esteve envolvido nesse movimento. Porque nós sabemos que onde o povo está, o livro também está ali. Né? Então, Mané, muito obrigado pelo convite e parabéns pela organização da primeira feira. Se Deus quiser, o ano que vem estaremos com a segunda. Né? Eu queria já de imediato dar uma ideia que nós fizemos uma vez, na época que era a Bienal Capixaba do Livro, que era o Vale Livre. A prefeitura compra os vales, né, e dá para os alunos, e os alunos vêm, por exemplo, o valor de R$30, e os alunos vêm e escolhem o livro que eles querem. Isso funcionou muito bem, porque aí eles não só veem, mas eles também levam um livro que eles escolheram para casa. Tá? Isso dá para incluir no custo do evento, desde que seja programado, e entra no financiamento total. Então é uma ideia que eu estou relembrando aqui, que nós já fizemos outras vezes. Bom, estou aqui com a minha amiga Nilza Jordem, a gente já trabalha juntos há muito tempo nessa divulgação do livro e da literatura, né, no Espírito Santo. Eu e ela somos do Caparaó, né, então o Caparaó tem sempre trazido bons frutos aqui para essa terra. Não só do café e do leite, mas também da literatura. A respeito do tema literatura, escola na contemporaneidade, eu gostaria só de fazer um retrato rápido. Tem um historiador chamado Philippe Arié, que tem uma obra muito importante chamada História Social da Criança e da Família. Nesse livro, o Philippe Arié diz que a escola, no formato que nós conhecemos hoje, ela surgiu com a burguesia. Até a Idade Média, havia praticamente duas classes, a nobreza e o proletariado, porque pobre e rico. Com a ascensão da burguesia, que se enriqueceu a partir do comércio, mas não era nobre, então surgiu uma outra classe. E essa classe é que criou a escola no formato que nós conhecemos. Porque os ricos, eles tinham a educação para os filhos de excelente qualidade, mas que era dada em casa. Os ricos não se misturavam com os pobres. E os pobres não tinham educação alguma. Então essa educação escolar surge no século XVIII,
o chamado século das luzes, ou século de Voltaire, o maior escritor da época. E a escola então surge com esse formato de um grupo de alunos privilegiados, que tinham professores, às vezes um ou mais, que transmitiam diferentes saberes, diferentes conhecimentos para os alunos. Então, portanto, foi neste século XVIII que surge a escola e surge o que nós chamamos de literatura para criança e jovem. Que até então só havia literatura para adulto, ou então literatura popular, que nem sempre era impressa. A literatura que circulava nas feiras, as cantigas, que eram, de um modo geral, orais. A literatura escrita era uma literatura altamente clássica, vamos dizer assim, muitas vezes escritas em línguas consideradas da erudição, como o latim ou o grego, e não havia ainda essa literatura para criança. Então isso surge no século XVIII. Perrault é considerado um dos principais escritores para criança, embora ele não tenha escrito para criança. Os contos de Perrault, que são até hoje lidos pelas crianças, eles tiveram um final modificado e dando a eles um final feliz que normalmente a criança gosta de ler nas histórias. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho terminava com o lobo comendo a menina e a vovó e já era. Tá? Não tinha esse negócio de fazer cesariana no lobo, não. Era uma punição à desobediência. Tá? Bom, no século XVIII surgem os primeiros livros para criança, a primeira enciclopédia para criança, chamada Orbi Pictus, quer dizer, a imagem do mundo. Foi que deu origem às primeiras enciclopédias, chamadas tipo Mundo da Criança, ou seja, uma série de livros que falavam de diferentes conhecimentos, e geralmente ilustrados, e que era o Google das crianças daquela época. E também no século XVIII surgem os primeiros jornais para criança. Tá? John Newbery, na Inglaterra, foi um editor que publicava livros e jornais para criança. Bom, no século XIX, o século seguinte, a literatura para criança toma um grande impulso, as escolas também, elas se diversificam mais, e a escola deixa de ser só da burguesia para chegar também à classe média, não ao pobre. O pobre só chega à escola no século XX. Então a educação dos pobres é muito recente. Então no século XIX nós temos assim, o boom da literatura para criança. É o século dos irmãos Grimm, na Alemanha, o século de Andersen, na Dinamarca, e de tantos outros escritores que surgiram. Collodi, na Itália, que fez o Pinóquio, os Estados Unidos, que entram também já nessa onda de escrever para criança. E aí chegamos, então, ao século XXI, com essas novas mídias e essa migração do livro impresso para o livro eletrônico, que ainda não chegou entre nós. O povo brasileiro ainda não sabe ler livro eletrônico. Talvez porque ele também não saiba ler livro impresso. Então não houve essa migração como já houve em outros países mais adiantados literariamente do que o nosso. Tá? Então eu queria deixar esse recado aqui. A literatura nasce com a escola. E até hoje, eu não sei qual a opinião da Neuza, mas até hoje eu vejo, onde que vocês têm? Mas até hoje eu vejo esse vínculo da literatura para a criança e jovem com a escola. Antigamente, quando nós tínhamos livro para o vestibular, geralmente os livros que os jovens liam eram só aqueles indicados no vestibular.
Hoje nem isso mais. Porque como não existe áudio escolar, o Enem não indica o número de horas para ler, porque é um exame nacional, e aí muitos jovens têm chegado à universidade sem nunca ter lido o livro. Então a gente tem, assim como eu conheço professores que não leem nada também. Tá? Então é uma realidade essa questão de literatura e escola estarem sempre ligados. Tá? No Brasil não existe esse hábito de ler desenvolvido fora da escola. Ou se desenvolve na escola ou se não se desenvolve no livro. Ao contrário de outros países, onde esse hábito geralmente ele é cultivado nas famílias, aqui no Brasil isso não acontece. Dificilmente você vai a uma festa de aniversário em que se dá livro de presente para a criança. Ou é brinquedo ou é roupa. Brinquedo porque a criança quer e roupa porque os pais querem. Né? Agora, livro a gente dificilmente vê. E se a gente dá, a gente tem que estar ligado ao brinquedo, à roupa também, porque a própria, vamos dizer assim, demanda da criança é por isso. Tá bem? Então eu entendo como extremamente necessária atividades como essa, que trazem a criança da escola pública em contato com o livro, em contato com os autores, para elas verem que é um mundo que elas também podem ter acesso. Ontem eu vi ali no stand um trabalho muito bonito, Eliana, de uma escola. Gostei muito daquele trabalho, parece que até de criança de educação infantil, onde as crianças fizeram um livro artesanal a partir de uma história coletiva, e depois esse livro se transformou num livro impresso pela editora Jordão, e eu achei isso muito interessante, porque eu nunca vi. Geralmente a escola da elite, não é? A escola dos ricos, ela faz isso. Eu já vou à escola e é muito comum os alunos terem o livro artesanal e a própria escola bancar a produção desse livro. Agora, achei muito bacana você chegar aqui e encontrar alunos de escola pública com livros publicados, o nome dele, ilustrado por eles, super de parabéns. Tá? Isso é raro, e parabéns à Prefeitura de Vila Velha, e às bibliotecas, a todos os profissionais envolvidos nessa vontade, vamos de criar nas crianças canelas verdes o hábito da leitura, o gosto pela leitura e principalmente o prazer pela leitura. Tá? Então, muito obrigado e eu passo para a Neuza então. Me falaram falar em 15 minutos, eu falei, 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, junto com a Mel, a Eliana, junto com a Prefeitura, que sempre privilegiou muita gente, e muito especial com o meu amigo Francisco Aurélio. Eu não consigo chamá-lo de Francisco Aurélio, sempre professor Francisco, porque para mim é tudo assim, nesse caminho literário. Desde que eu o conheci como presidente da academia, eu morando lá no interior, na cidadezinha, me atrevi a escrever uma carta para ele, mostrar um texto, e ele me respondeu. Então isso mudou a minha vida, né? Foi muito bacana e eu devo muito a ele. E também tenho encontrado no meu caminho pessoas como a Eliana, né? Que passamos uma pela outra numa escola e vivemos grandes aventuras, né? Foi maravilhoso, Eliana, e está sendo, e eu tenho certeza que ainda vamos caminhar muito juntos, né? E a editora, ela nasceu assim, desse jeito, né, de orientar os autores a produzirem seus livros, né? Porque desde sempre os autores, os primeiros autores eram professores. Na década de
60, 70, depois de Monteiro Lobato, Ana Maria, o Ziraldo, a Marina Colassante, todos beberam na água do nosso Monteiro Lobato. E daí os professores continuaram nessa luta, né, vamos dizer assim, nesse encantamento, né, de trazer as crianças, formar leitores. E eu percebo que na minha editora, 90% são professores que publicam as histórias que contam na sala de aula. E Vila Velha, em especial, está seguindo uma trajetória muito bonita nesse sentido. Eu digo isso com propriedade porque eu, há 15 anos atrás, comecei a fazer um trabalho nas escolas. E, às vezes, trocava os meus livros por uma palestra, os meus livros por uma cotação de história, que às vezes as escolas têm lá nos seus projetos um valor determinado. E com isso conseguiram comprar os meus livros. Depois a prefeitura também começou a comprar de uma maneira maravilhosa, não só os meus livros, mas de todos os autores daqui de Vila Velha e de outras, né, da Grande Vitória. Então, esse grande incentivo fez com que os nossos livros fossem para as escolas, fossem para outras cidades, levadas pelo pedagogo, pelo professor, que é da rede de Vila Velha, mas também é da rede de Vitória, é da rede de Vila Velha, mas é da rede de Cariacica, de Serra. Então, essa mesclou, né? Então, quando eu era convidada para ir numa escola aqui em Vila Velha, daí a pouco eu era convidada para Vitória, para Serra, para Viana, porque os professores vão levando a literatura. Então, essa contribuição, Vila Velha deu também um incentivo para que outros municípios recebessem a nossa literatura produzida aqui em Vila Velha. Outra coisa também maravilhosa nessa feira é o fato dos bibliotecários ficarem com os olhos assim apaixonados com os livros. A gente vê que eles vão ali e falam: eu tenho esse na minha escola, eu tenho esse na minha escola. E isso acontece com os alunos também, que às vezes chegam ali com os olhinhos, olhando os livros, e eles falam: eu já li esse. E eu digo, né, eu sou autora, ou o autor está aqui com a gente. Então é um momento assim muito íntimo. E é o momento mais importante para o escritor, é encontrar o seu leitor. Né? Essa é a nossa grande paixão. Aqui em Vila Velha, eu não preciso dizer muito isso, mas em outros lugares eu faço questão de frisar. A paixão do professor será a paixão do aluno. Não existe uma forma do aluno se apaixonar se o professor não for leitor, se ele não se apaixonar pelo livro. Não, a gente não passa uma mentira para as crianças. As crianças são muito espertas. Se elas sentem esse amor do professor pelo livro, automaticamente ele também adere a esse amor. Então, por isso, nós precisamos nos apaixonar pelos livros sempre, a cada momento. E é isso que a gente faz de melhor para os nossos alunos, né? Então, eu vejo que o nosso futuro são essas feiras, são esses momentos maravilhosos que não podem cessar. Porque esse amor, carinho pelo livro, tem que ter uma continuidade, ele não pode parar, ser interrompido. Então eu torço muito, e grudada, né, no pessoal da secretaria, cobrando essas coisas, porque são importantes.
para as nossas crianças. E a gente tem sido atendido e isso é muito, muito incentivador. Eu acho que minha fala está quase, né, terminando. Eu vou preferir que vocês perguntem para a gente, fica melhor para a gente conversar. Nós vamos abrir para assistência, perguntas, com certeza. Eu queria tomar liberdade de fazer a primeira pergunta para o professor Francisco, para a professora Jordem. Por que você escreve, Francisco? Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu sou mesmo leitor. Quando me perguntam, eu sou escritor, eu sou leitor, porque eu leio todas as Bíblias, adoro ler. E comecei a ler aos 6 anos, desde que eu aprendi a ler, naquela época eu não podia ler 10. E nasci numa casa, Manuel, sem livros, como a maioria das pessoas que não eram ricas. Minha casa, a única coisa que tinha na minha casa era aquela Bíblia de pobre, chamada História Sagrada. Então foi o primeiro livro que eu li. Foi aquela História Sagrada, que era uma Bíblia ilustrada. Por isso que eu conheço bastante a Bíblia, porque foi o primeiro livro que eu li. Depois eu fui conhecer a literatura infantil, os contos da Carochinha, eu fui conhecer um livro que para mim me marcou muito quando eu ganhei de presente de aniversário, que foi A Viagem de Simba ao Marujo. E eu ficava pensando assim, será que existe mesmo tanto lugar no mundo como esse que o Simba viajou? E talvez aquilo tenha mexido com o meu imaginário de tal maneira que eu acabei me tornando um Simba também. E geralmente Marujo, porque eu adoro viajar de navio, fui professor da Marinha. Bom, é isso aí, fizemos esse primeiro registro aí, o bate-papo ali, da Neuza Jordem com o professor Francisco Aurélio. E estamos aí participando, né, junto com a Suzy aqui, ó, Suzy, a filha da Neuza, como é que é o seu nome? Marina, igual o nome da minha neta. Minha neta também. Vou até bater uma foto das duas, tudo bem, né? É isso aí, feito o registro aí para posteridade, hein? É isso aí. Você viu? Não falei não, né?